crise no Brasil? Vamos cortar a verba da ciência, afinal no Brasil não se faz ciência. Escuta a ciência! Olá, eu sou a professora Letícia Sarturi, sou mestre em imunologia e doutora em biociências e fisiopatologia. Nesse episódio vamos falar sobre os cortes nas verbas para a ciência e como isso prejudica o futuro da ciência brasileira. Dentro das universidades só tem balbúrdia. Você já viu as plantações de maconha que tem nas universidades? Universidade é lugar de esquerdistas, são um bando de folgados mamando nas tetas do governo. Bolsa de mestrado e doutorado? Isso tem que cortar tudo, é muita mamata pra essa gente não fazer nada. Esse bando de paternista! Todos os alunos criados a leite com pera, a ovo maltino! A pão com mortadela! Dose segura de crack. Desde o governo Temer, os cortes no investimento em ciência vêm se acentuando. Nós não vamos parar por aí. Bem que eu pedi uma pastilha. Talvez isso se deva ao fato de o brasileiro ainda não entender qual o papel da ciência no seu dia a dia. Mas também talvez isso se deva ao fato dos governantes desejarem que o brasileiro não tenha acesso ao conhecimento científico. Afinal, o conhecimento liberta e essa libertação pouco interessa àqueles governantes que desejam ter o povo sob seu domínio. A verdade é que no Brasil o investimento em educação, em ciência e tecnologia nunca foi prioridade. Isso tem sim uma razão. É cômodo ter um povo dominado e que aceita tudo sem questionar. Ok, mas eu não vim aqui ficar falando sobre a ignorância como ferramenta de domínio. Eu vim aqui falar da importância da ciência brasileira e por que não podemos deixar a ciência brasileira morrer por causa de uma péssima política de governo. Você vai na questão da pesquisa, você não tem. Poucas universidades têm pesquisa, e dessas poucas, a grande parte está na iniciativa privada, como a Mackenzie em São Paulo, quando trata do grafeno. Há pouco tempo na UNB em Brasília, foi lá uma televisão, encontrou no centro acadêmico quantidade grande de maconha, cachaça na geladeira, camisinha de vento jogado pelo chão. É mentira, diga meu bem que é mentira. Ao contrário do que esses governantes que nunca entraram numa universidade, pelo visto, falam, as universidades brasileiras produzem e produzem muito. São nas universidades públicas onde são produzidos os conhecimentos científicos da ciência brasileira. Sim, a maior parte da ciência brasileira é desenvolvida dentro de universidades. As universidades privadas também produzem ciência, mas são as públicas que figuram como os principais locais em que se encontram os institutos de pesquisa e grupos de pesquisa trabalhando para a produção científica brasileira. Eu já falei aqui no Escuta Ciência que bolsa de mestrado e doutorado são apenas uma espécie de salário que o pesquisador recebe. Não tenho dinheiro, nem onde arranjar, mas sou o primeiro em amor para dar. Porém, vale a pena repetir que essas bolsas não são uma mamata. Isso porque são valores abaixo do valor pago pelo mercado de trabalho. E receber uma bolsa dessa exige que o pesquisador se dedique à sua pesquisa. Ou seja, as bolsas são salários pagos aos pesquisadores para que eles desenvolvam uma pesquisa e entreguem um resultado para o Instituto de Pesquisa. Resultado este que faz parte da produção científica brasileira. A produção científica brasileira é feita desta forma. As bolsas são valores muito baixos. Uma bolsa de mestrado, por exemplo, está em torno de R$ 1.500 e uma bolsa de doutorado em torno de R$ 2.200. O que eu estou falando é que uma pessoa já graduada, que já tem formação superior, está trabalhando pela ciência brasileira, produzindo conhecimento científico por no mínimo 40 horas semanais para receber R$ 1.500. E mais, o que estou falando é que uma pessoa que tem mestrado está trabalhando 40 horas semanais para produzir conhecimento científico para a ciência brasileira e vai receber um total de R$ 2.200 por isso. Agora me diga, em que lugar receber salários abaixo do mercado para produzir ciência
é uma mamata. Tu tá de brinquedo de mim, cara? Mas o que surpreende também é o fato de que pessoas aliadas do governo que provavelmente nunca estiveram dentro de uma universidade saem por aí falando que as universidades são locais onde temos plantações de maconha. Existe sim vários casos e vários jornais relatando. O mais famoso deles, uma plantação grande de maconha. E não é plantação de maconha para pesquisa. Olha, se tem, eu nunca vi, ninguém me chamou para regar essa erva. E se a universidade tá cheia de esquerdistas, que bom, graças a Deus. Agora, eu tenho que falar sério com vocês. Vocês estão entendendo que o corte em ciência é de 92%? Sim, o corte anunciado é de 92%. Você sabia que esse corte pode acabar de vez com a ciência brasileira? Esse corte, além de inviabilizar o pagamento de bolsas de mestrado e doutorado, inviabiliza investimentos em pesquisas diversas. E se o cientista não tiver investimento na pesquisa, não tem como ele ir trabalhar. Aí a gente intensifica um fenômeno que vem acontecendo há alguns anos, a fuga de cérebros. Aqui no Brasil temos excelentes cientistas que tentam diariamente lutar contra esse sistema que busca acabar com a ciência brasileira. Cientistas criativos que fazem um verdadeiro malabarismo para continuar fazendo ciência, mesmo com a queda nos investimentos. Desde 2015, a queda vem se acentuando. Já tivemos orçamentos compatíveis com o investimento necessário, ainda que menor que o investimento de países desenvolvidos. Já tivemos cerca de 14 bilhões de orçamento anual para a ciência. Mas foi caindo tanto, mais tanto, que com os cortes dos últimos anos, em 2020, por exemplo, tivemos cerca de 4 bilhões de reais apenas. A queda de investimento comprometeu o pagamento de bolsas e financiamentos de pesquisas. Só que agora a gente está falando de um corte bem acentuado. A gente está falando de um valor de verba que é muito, mas muito menor do que o investimento mínimo para continuar fazendo ciência. Com essa queda no investimento, muitos cientistas deixarão de trabalhar, sabe por quê? Porque essas bolsas de mestrado e doutorado serão as primeiras a serem cortadas, e isso acaba com o salário da mão de obra da ciência. É claro que todos os cientistas têm muito amor pela ciência, mas amor não paga os boletos, né, gente? Imagina lá no grupo de pesquisa em uma universidade em que eles estão trabalhando com uma vacina contra a malária. Logicamente que essa vacina é de interesse público, afinal a malária é um problema de saúde pública, uma doença endêmica em algumas regiões do Brasil e do mundo, e prevenir sempre é mais barato que tratar. Mas se esse grupo de cientistas tem um corte no seu orçamento, é claro que a pesquisa não vai poder continuar. Afinal, o custo de um estudo de uma vacina é altíssimo. O cientista não tem esse dinheiro para investir. E a iniciativa privada, a queridinha desses governos que cortam tudo na ciência e na educação, não investe em ciência no Brasil. Quando investe, investe pouco. Olá, pessoal! Oi! Bom, pessoal, hoje estamos aqui para mais um vídeo da série Sobrevivendo, gente. E hoje teremos que sobreviver com quanto, Thalita? Com R$5. Só para você ter uma noção, os materiais destinados para a ciência geralmente são importados. Com a alta do dólar, tudo fica mais caro. Afinal, a alta do dólar só é bom para o ministro Paulo Guedes, né, que tem empresa que lucra em dólar. Para nós, réis trabalhadores brasileiros que ganhamos em real, essa alta do dólar só nos prejudica. Mas tá tudo bem, né? Temos um ministro que atua em favor próprio. É tudo normal e é tudo verdade, o presidente falou mesmo. Além da gente ter muitos produtos importados, temos equipamentos usados na ciência que são equipamentos de ponta, equipamentos de custo muito elevado para adquirir e também para fazer manutenção. Esses equipamentos são aqueles que quantificam os dados obtidos durante um experimento. Os equipamentos são parte essencial da ciência, pois é a partir deles que podemos obter resultados nos experimentos. Temos equipamentos que custam em torno de R$500 mil ou até mais que isso. São equipamentos utilizados por vários cientistas e por isso a manutenção constante, fácil e necessária. Agora, você já parou para pensar quanto custa produzir a ciência? Para a produção de um estudo clínico de medicamento ou de vacina, deveria ser investido para um único estudo em torno de R$100 milhões. Aí eu te pergunto, com um micro orçamento brasileiro,
Que tipo de estudo clínico poderia ser desenvolvido aqui? Cortar as verbas destinadas para a ciência é cortar o futuro da ciência brasileira. Mas não somente os estudos clínicos têm importância, os estudos básicos, a ciência básica é tão importante quanto. A ciência básica é aquela que estuda fenômenos ou moléculas in vitro ou in vivo. A compreensão disso é essencial para dar a base para os estudos clínicos. Por exemplo, para que um grupo de cientistas tivesse o conhecimento de que uma vacina de mRNA da proteína Spike poderia funcionar como imunizante contra a Covid-19, foi necessário que um outro grupo de cientistas desenvolvesse uma pesquisa básica, compreendendo as moléculas do vírus, incluindo proteínas como a Spike. Da mesma forma, foi necessário que um grupo de cientistas estudasse a resposta imune para que se compreendesse o papel imunogênico da proteína Spike. A pesquisa básica também tem um custo alto. A pesquisa básica também necessita de investimento. Tanto a pesquisa básica quanto a pesquisa clínica são desenvolvidas no Brasil. As universidades e os institutos de pesquisa públicos estão cheios de cientistas descobrindo novas coisas e trazendo soluções para os problemas da sociedade. Veja só, são cientistas brasileiras que fizeram o sequenciamento do material genético do SARS-CoV-2, uma pesquisa realizada em território nacional. Ainda, aqui no Brasil temos várias pesquisas de imunizantes contra a Covid-19 sendo desenvolvidas. E não só isso, temos pesquisas de diferentes áreas colaborando para o progresso da sociedade. Por exemplo, utilizando o acelerador de partículas brasileiro, o Sirius, cientistas colaboraram para o entendimento das estruturas das proteínas do SARS-CoV-2. Tem muita coisa boa sendo produzida aqui. Os cientistas e as cientistas brasileiras têm total condição de produzir ciência de ponta por aqui, tal qual a produção científica de países desenvolvidos. Só falta o mesmo nível de investimento. A China investe cerca de 2% do PIB em ciência, os Estados Unidos 3%, a Coreia do Sul 5% e o Brasil, agora com esse corte, quer investir bem, mas bem menos que 0,1%. E não adianta o ministro astronauta ir no Twitter chorar as pitangas. Falta de consideração. Os cortes de recursos sobre o pequeno orçamento de ciência do Brasil são equivocados e ilógicos. Ainda mais quando são feitos sem ouvir a comunidade científica e setor produtivo. Isso precisa ser corrigido. Então, faça alguma coisa, ministro. Ver a ciência brasileira com os dias contados dói no coração. A gente precisa da ciência e é necessário valorizar o que é feito aqui. Ciência não é gasto, é investimento. O desenvolvimento de um país passa pelo investimento em ciência. É importante não só que os governantes entendam o quanto a ciência é essencial para a sociedade. É importante também que o povo entenda isso. Veja, no seu dia a dia tem ciência na água que você bebe, que é tratada. No metrô que você pega para ir para o trabalho. No celular que você usa para ficar no zap com os contatinhos, no medicamento que você toma para dor de cabeça ir embora, na vacina que você toma para se proteger das doenças infecciosas. Enfim, a ciência traz soluções para a nossa vida e a gente precisa sim de ciência. Lutemos pela ciência brasileira até o fim. Valorize a ciência brasileira. Exija dos governantes você também investimento em ciência. A ciência precisa de você. Escuta a ciência. Tchau, tchau e até o próximo episódio.